também aqueles que nos acompanham à distância através do rádio ou através da internet. Como é bom estarmos reunidos para cultuar ao Senhor. Como Igreja de Cristo, nós nos alegramos em estar na companhia uns dos outros e na presença de Deus para adorá-lo, para cultuá-lo e para ouvir a sua voz. Convidamos todos a participarmos juntos deste culto, fazendo deste momento um momento de celebração, mas também um momento de comunicação com Deus. Começaremos com um momento que é sublime para a vida da igreja, que é o momento de realização de batismos. Sempre alegramos-nos muito com este momento. Para a igreja, o batismo de alguém que professou a sua fé é a demonstração do cumprimento da missão e do ministério da igreja, que é a proclamação do Evangelho. Uma igreja que prega o Evangelho de Cristo é uma igreja que se alegra quando alguém entrega sua vida a Jesus. Aqui estamos para receber alguns irmãos nossos que já professaram a sua fé. Infelizmente, uma das pessoas que deveria ser batizada nesse instante, a irmã Mirtes, recebeu agora há pouco a informação do falecimento de sua avó, o que a impediu de estar conosco, mas como família estaremos orando por sua família, pelo conforto do Senhor neste momento. Os demais irmãos que professaram sua fé e que neste momento descerão às águas do batismo, tomam parte neste momento, relembrando aquilo que a palavra de Deus nos diz. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz que o batismo relembra o sepultamento. E ele diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Batismo é celebração do novo nascimento. Batismo é demonstração da transformação que Cristo opera no coração daqueles que o conhecem. Batismo é o marco simbólico da nova vida experimentada por aqueles que conhecem a Jesus. Batismo é uma apresentação pública de que esses servos de Deus, que já têm no seu coração a certeza da salvação, caminham agora uma nova vida, a vida eterna que só Jesus Cristo pode conceder. Cada um desses irmãos que serão batizados nesse instante professou a sua fé, expressou publicamente sua experiência pessoal com Cristo. E à luz desta profissão, dessa declaração de fé, a igreja os recebe como membros. Eu vou começar recebendo Gabriel e Pedro, dois irmãos que neste momento, diante de seus avós e seus pais, descem as águas do batismo, dizendo que em seu coração já assumiram um compromisso com Jesus Cristo. Em seu coração já tomaram a decisão de segui-lo ao longo de toda a sua história. E como alegra o nosso coração ver vidas que desde o início caminham ao lado de Jesus, na certeza de que Deus ainda realizará grandes coisas através deles. Você crê em Cristo como seu Salvador? De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você crê em Cristo como seu Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Disse o Senhor Jesus: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Amém. Deus abençoe vocês.
Daniel também tem professado sua fé e expressado a transformação que o Senhor operou em sua vida, a restauração que Jesus Cristo tem operado no seu coração. Neste momento, ao descer as águas, ele demonstra publicamente aquilo que Jesus Cristo fez. Daniel, você crê em Cristo como seu Salvador? Creio. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém. Mais felizes ainda nós ficamos, mais felizes ficamos, quando uma família se coloca diante de Deus e testemunha publicamente aquilo que Jesus Cristo operou. Quando essa transformação atinge um lar. Quando alguém pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ana, você crê em Cristo como seu Salvador? Creio. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmã Andréa, a irmã crê em Cristo como seu Salvador? Sim, creio. Irmã, de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmão Washington, o irmão crê em Cristo como seu Salvador? Sim. Meu irmão, de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Rayana, você crê em Cristo como seu Salvador? Creio. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Amém. Rebeca, você crê em Cristo como seu Salvador? Creio. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mas aquele que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado, livre do temor do mal. Amém. Irmão Lucas, o irmão crê em Cristo como seu Salvador? Sim.
meu irmão, de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Deus te abençoe. Agora, o pastor Benevano terá a alegria de batizar dois irmãos nossos, surdos, que fazem parte desta igreja e desta família, e que a partir deste momento passam a ser membros da Capunga, tendo professado também sua fé no Senhor Jesus. Glaucinete, você crê em Jesus Cristo como teu único Salvador? Diante da tua pública profissão de fé, perante a Igreja de Jesus Cristo, como pastor autorizado por esta Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. José, crês em Jesus Cristo como teu único Salvador? Diante da tua resposta perante a Igreja de Cristo, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós para que vás e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Hoje nós vimos aquilo que está na Bíblia. Nós vimos famílias sendo batizadas aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Havíamos também aqui mais um casal reconhecendo a Cristo como seu suficiente Salvador. São exemplos de pessoas que testemunharam a sua fé, professaram a sua fé, e hoje publicamente mostra isso. É uma oportunidade para você que tem dúvida quanto a isso, à sua salvação. É um momento para você pensar e tomar a decisão para professar sua fé diante de Deus e diante da Igreja. Amém.